Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito, é uma honra ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos um ótimo início de semana. Hoje eu gostaria de comentar sobre Sorria, o primeiro filme. Ontem eu comentei sobre Sorria 2, porém ontem mesmo, depois de eu ter produzido e upado o vídeo aqui para vocês, eu decidi assistir Sorria 1 e aí assisti ao filme ontem para estar podendo comentar aqui com vocês hoje, ok? Eu gostaria apenas de fazer uma pequena correção relacionada a uma informação passada no vídeo de ontem, na qual sem querer mencionei que Sorria 2 havia sido produzido na época da pandemia. Negativo, o filme foi produzido em 2024, se eu não me engano, as filmagens ocorreram no início de 2024 e o filme acabou lançando alguns meses depois, se eu não me engano, acho que em outubro aproximadamente. Pelo contrário, na verdade, esse filme aqui, Sorria, o primeiro sim, ele foi produzido numa época próxima à pandemia ali em 2021, né? Um pouco depois do período mais traumático que tivemos na pandemia, e aí Sorria foi lançado na verdade em 2022, né? Filme dirigido e escrito por Parker Finn. Só corrigir essa informação mesmo, tá? Para não passar informação errada. Então, Sorria, né? O primeiro filme, ele foi lançado em 2022, mas foi produzido ali em meados de 2021, enquanto que o segundo filme foi produzido e lançado em 2024, certo? Bom, em junho de 2020, Parker Finn foi contratado então pela Paramount para escrever e dirigir uma adaptação para longa-metragem de seu próprio curta-metragem, pois, para quem não sabe, o filme Sorria ele é baseado no curta-metragem chamado Laura Hasn't Slept, que traduzindo para português seria Laura Não Dormiu. E aí esse curta-metragem ele foi lançado em 2020, aí sim 2020 era a época de pandemia. O curta-metragem, então, se baseava numa jovem que estava desesperada buscando a ajuda de uma terapeuta para se livrar de um pesadelo recorrente. Em março de 2020, o curta-metragem ganhou o espaço especial de reconhecimento do júri na categoria Midnight Short, né, do South by Southwest. As filmagens principais começaram em 11 de outubro de 2021 em Nova Jersey e aí terminaram em 24 de novembro de 2021. Bom, a edição e a pós-produção foram concluídas então em maio de 2022. Os efeitos visuais foram feitos pela The Artery e supervisionados por Yuval Levi e Vico Charabani, quando o filme foi simplesmente renomeado para Smile, que antes o nome era Laura Hasn't Slept, então eles renomearam como Smile Sorria. Bom, originalmente o filme seria lançado no serviço de streaming Paramount Plus, mas a distribuidora Paramount Pictures optou por lançá-lo nos cinemas após exibições de teste positivas. Então, Sorria estreou no Fantastic Fest em 22 de setembro de 2022 e foi lançado nos Estados Unidos em 30 de setembro. Após um paciente cometer um suicídio brutal em sua frente, a psiquiatra Rose, interpretada por Suzy Bacon, é perseguida por uma entidade maligna que muda de forma. Enquanto tenta escapar desse pesadelo, Rose também precisa enfrentar seu passado conturbado para sobreviver. A situação da doutora Cotter fica ainda mais aflitiva com o fato de que apenas ela vê a tal entidade, que usa a aparência de pessoas normais, sempre sorrindo de forma ameaçadora. Todas as pessoas ao seu redor acreditam que ela está sofrendo de estresse, esgotamento mental ou dos efeitos do trauma por presenciar um incidente grotesco. Essa situação sinistra ainda traz à tona o passado de Rose, envolvendo a morte de sua mãe, que pode ou não estar piorando seu estado. Enquanto vai entrando cada vez mais no clima de paranoia e pesadelo, ela vai descobrir então o que aconteceu com outras pessoas que tiveram a mesma experiência e como isso chegou até ela, numa tentativa desesperada de escapar da morte e da entidade sorridente. Bom, Sorrir acaba se tornando um filme assustador, e essa basicamente é a proposta dele desde o início, desde as primeiras cenas. A intenção principal e primordial, no caso, seria dar bons sustos e sustos bem feitos, claro, se utilizando de jump scares. O filme já mostra a história logo de cara e aí vai desenvolvendo os personagens ao redor da protagonista a partir do momento em que ela é amaldiçoada. E aí há uma boa atenção no clima tenso e aflitivo do filme, né? Que está presente basicamente desde o início, só que eu senti que o terceiro ato do filme ele vai se arrastando, né? Chega uma hora que vai ficando um pouco chato. E aí uma coisa que eu também não gostei muito foi o desfecho, porque o desfecho ele é bastante previsível, tá?
A impressão que dá é que Sorria ele foi um filme basicamente projetado e feito justamente para ter uma sequência, porque tem muitas questões no filme que são ambíguas e você tem falta de respostas para algumas questões. E aí eles se preocupam mais com o futuro de uma suposta franquia do que escrever um roteiro bem sólido, né, e uma história bem forte, né? No caso não é o que acontece aqui em Sorria, porque você tem elementos aqui, utensílios que indicam que vai haver sim uma sequência, que vai haver um próximo filme que possa detalhar mais ou que possa explorar mais o universo então de Sorria, né? E os mistérios por trás dessa entidade que vai amaldiçoando essas pessoas, né? E aí eu acho, né, um ponto alto do filme é a direção, particularmente acho a direção muito boa. O filme é bem dirigido, vale destacar o bom trabalho de Parker Finn, né? Ele é impressionante a forma como ele trabalha com o jogo de câmeras, né? Da câmera invertida, o lance da câmera invertida, eu acho que isso é muito interessante para um diretor que em tese era iniciante, é muito legal, é bacana ver a como ele trabalha com o ângulo de câmera invertida, né? Você tem também artigos na internet, né, falando sobre Sorria, né, e como ele se tornou o filme de terror de 2022 em questão de bilheteria, né? Você vê que ele ultrapassou outros sucessos como O Telefone Preto, acabou superando então a marca de 200 milhões em todo o mundo, e aí desde a estreia mundial do filme, ele rapidamente alcançou a primeira posição então nos rankings de filmes mais assistidos. Para ter uma ideia, né, na quarta semana de exibição do filme ele acabou arrecadando mais do que Halloween Ends, né? Só para vocês terem uma ideia. Sorria teve um orçamento pequeno comparado ao segundo filme, enquanto o segundo filme teve um valor maior de orçamento. Aqui temos 17 milhões de orçamento, o que torna seus lucros ainda mais expressivos e que, obviamente, incentivou uma sequência, até porque o primeiro filme já foi projetado para ser uma sequência, né? Para ter uma sequência, melhor dizendo. Bom, o filme teve uma boa procura, teve um bom resultado de bilheteria. Vale lembrar que na época da pandemia era extremamente difícil sustentar uma sequência, uma ideia de franquia, né, devido à combinação de vários fatores, né? Você tinha fechamento de cinemas, você tinha adiamento, né, de produções que já tinham data para lançamento, paralisação de produções, e você tinha também uma concorrência acirrada com os serviços de streaming que estavam em alta na época da pandemia, né? Então vale lembrar, vale avaliar todo esse contexto. O filme em tese recebeu, né, uma boa média de críticas, né, recebeu críticas positivas, como vocês estão vendo aí, alcançou 80% no site do Rotten, né, indicando que é um filme que foi aclamado sim na época em que lançou. Eu fecho então Sorria com a nota 6 e fecho minha análise por aqui. Espero que todos tenham entendido e gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Um fortíssimo abraço. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.